Olá, eu me chamo Gleice e estou muito feliz de estar aqui com vocês. Vamos falar sobre como ser guiado pelo Espírito. Romanos 8,14 diz: Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Olha a importância dessa palavra. Diz: Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, que são esses que são filhos de Deus. É importante a gente compreender como Deus nos fez, para que a gente saiba qual é o ponto de conexão. No capítulo 1 de Gênesis, verso 26 diz assim: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E como Deus é? O que Deus é? Deus é espírito e ele nos fez espírito. Ele nos fez espírito com o propósito de ter comunhão com os seus filhos. Deus nos formou um ser tríplice, espírito, alma e corpo. Nós somos um ser tríplice, nós temos um espírito e com o nosso espírito nós entramos em contato com o nosso Pai. Com o espírito entramos em contato com o mundo espiritual. Com a nossa alma entramos em contato com o intelecto e o emocional. E com o nosso corpo entramos em contato com o mundo natural, né? Com o mundo físico. Então, Deus nos fez espírito, alma e corpo. E é interessante a gente conservar esses 3 pontos. Há 3 tipos de homem também citados nas Escrituras: o natural, o carnal e o espiritual. Quem é o homem natural? O homem natural é aquele que ainda não aceitou o Senhor Jesus como Salvador. Para esses, nós devemos levar o Evangelho de Deus, para que essas pessoas conheçam o Senhor Jesus. O homem carnal é aquele que conheceu a Cristo, aceitou como Senhor e Salvador, mas não é dirigido pelo Espírito. E o homem espiritual é aquele que aceitou Jesus e tem a vida totalmente dirigida pelo Espírito de Deus. Então, existem esses 3 tipos de homem. A diferença sobre espírito e alma. Houve um tempo que eu achei que espírito e alma fossem a mesma coisa, mas é possível discernir, diferenciar esses 2 pontos pela palavra de Deus. Ainda há pessoas que confundem, mas 1 Coríntios 1 Coríntios capítulo 14, verso 14 diz: Porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente, ou seja, a minha alma, fica infrutífera. Então, espírito e alma não são a mesma coisa, porque é possível dividi-los pela palavra de Deus. Se fossem a mesma coisa, ao orar em línguas, os 2 tinham fruto, mas não são a mesma coisa, porque 1 Coríntios capítulo 14, 14 diz: Porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha alma, ou seja, a minha mente, fica infrutífera. O espírito ele já foi salvo, mas a alma está sendo salva. O nosso espírito ele foi salvo automaticamente quando aceitamos Jesus. Ele é salvo por meio do novo nascimento. Quando aceitamos o Senhor Jesus como Salvador, o nosso espírito ele automaticamente é salvo. Mas a nossa alma, não é salvo automaticamente. A nossa alma é salva progressivamente. Precisa ser tratada. Como a nossa alma é salva? À medida que nós lemos a palavra de Deus, à medida que a nossa mente é disciplinada pela palavra de Deus, a nossa alma ela é salva. Paulo afirmou que são os argumentos de Deus que são capazes de derrubar todo o engano de Satanás. Se por um lado, argumento é toda a palavra de Deus, por outro lado, sofisma é toda a meio-verdade de Satanás. Então, somente a palavra de Deus, ela é capaz de derrubar todo engano, todo sofisma, renovar a nossa mente, amém? E salvar a nossa alma. É pela palavra de Deus.
que nós derrubamos todo o sofisma, todo o engano de Satanás. O nosso corpo humano, que nós chamamos de homem exterior, essa parte que está aqui falando com você, nós aprendemos que o homem interior, ele será salvo no dia do arrebatamento. Esse corpo será glorificado, né? E também será salvo no dia do arrebatamento. O nosso espírito e a nossa alma são as partes espirituais do nosso corpo. Mas o nosso corpo, ele é natural, ele é sujeito a paixões, assim diz Paulo, né? Então, ele deve ser preservado, por quê? Porque ele é templo do nosso espírito e ele é templo do Espírito de Deus. Nosso corpo, ele é templo de Deus e também templo do nosso espírito. Então, nosso homem interior, que é o nosso espírito, deve sempre estar fortificado na palavra de Deus, para que ele domine o homem exterior. Amém? Então, como ser guiado pelo Espírito de Deus? Como ser guiado pelo Espírito? Isso é algo muito falado. É algo muito falado, né? Algo que as pessoas gostam de aprender. Eu amo aprender sobre como ser guiado. E nós sabemos que a principal maneira de nós sermos guiados pelo Espírito é através da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é a revelação de Deus. De tudo aquilo que Deus tem pra gente, está na palavra de Deus. Ela é a revelação do nosso presente, do nosso futuro. Tudo que Deus quer falar para nós já está escrito em sua palavra. A Bíblia é a revelação da vontade de Deus. Então é claro que nós somos guiados primeiramente pela palavra de Deus. Mas nós temos também as prerrogativas do Espírito Santo. Ele testemunha, ele anuncia, né, o que há de vir e ele confirma a verdade em nós. Nós temos o testemunho interior. Através deste testemunho interior, como se fosse uma luz vermelha, nos parando quando nós não devemos prosseguir. Por outro lado, tem uma luz verde, que nos dá paz, indicando que nós devemos prosseguir. Isso chama testemunho interior. A presença da paz ou a ausência dela sempre está nos indicando alguma coisa. O testemunho interior, que é a nossa consciência, renovada pela palavra de Deus, o nosso espírito recriado, ele tem conexão com o Espírito de Deus, então ele capta a mensagem do Espírito de Deus. O nosso espírito, a nossa alma renovada pela palavra de Deus, ela se torna a nossa alma renovada pela palavra de Deus, o nosso espírito acaba sendo a lâmpada do Senhor, que recebe as informações do Espírito de Deus. A voz do Espírito Santo, ela é uma voz clara e firme. E como é que nós vamos discernir a voz do Espírito, a voz do nosso espírito, da nossa consciência, da voz do Espírito de Deus? A voz do Espírito, ela é clara, ela é firme, ela nos dá detalhe quanto a coisas, pessoas e lugares. A nossa voz, a voz do nosso espírito, ela nos chama a atenção quanto a comportamentos que nós devemos ou não ter. Mas a voz do Espírito Santo, ela é clara e ela é firme em nós. E ela nos dá detalhe quanto a coisas, pessoas e lugares. Em Atos 10, capítulo 10, verso 19, diz assim: Enquanto meditava Pedro acerca da visão, disse-lhe o Espírito: Eis, estão aí 2 homens que te procuram. Vejamos que é clara a voz do Espírito aqui, porque ela dá detalhe quanto a pessoas. Enquanto meditava Pedro acerca da visão, disse-lhe o Espírito: Estão aí 2 homens que te procuram. No Novo Testamento, nós podemos também ser guiados por visões, por sonhos, por anjos, contanto que tudo tenha uma base bíblica. Como eu falei, a palavra de Deus, ela sempre será em primeiro lugar, né? Ela sempre será a principal maneira de nós sermos guiados pelo Espírito de Deus. Existem profetas, existem profecias, pessoas levantadas para entregar profecias. Contanto, nós devemos sempre lembrar
que o Espírito está dentro de nós e ele testifica. As profecias, elas são nos dadas apenas para confirmar aquilo que o Espírito Santo já tem falado dentro de nós. No Antigo Testamento, o povo era guiado pelo profeta. Deus levantava os profetas para guiar o seu povo. No livro de Jeremias, capítulo 1, diz, lá nós vemos a forma como que foi o chamado de Jeremias. Diz, e veio a mim a palavra do Senhor dizendo, Jeremias, antes que te formasse no ventre, eu te conheci. Antes que saísse da madre, eu te santifiquei a profeta para as nações. Então, o profeta Jeremias, ele foi levantado para pregar arrependimento àquela nação. A primeira visão, porque era através de visões e enigmas que Deus passava as revelações para o profeta. Então, a primeira visão que o profeta Jeremias teve foi da vara de amendoeira, indicando que Deus velava em cumprir com a sua palavra. A segunda visão que o profeta teve foi a panela fervente com a face virada para o norte. Era profecia de arrependimento, porque o profeta foi levantado para pregar arrependimento ao povo de Judá. Mas hoje, nós temos que ter em mente, no Novo Testamento, nós temos o Espírito Santo de Deus e glória a Deus por isso e graças a Jesus Cristo por isso. Nós temos o Espírito Santo que testifica, que anuncia, que confirma as coisas em nós e que nós temos o nosso Espírito, que é a lâmpada do Senhor, que recebe essas informações do Espírito Santo. O profeta é levantado nos dias de hoje para confirmar aquilo que o Espírito Santo já tem colocado dentro de nós. Amém? Então, a palavra de Deus sempre será eficaz. Meditar na palavra, praticar a palavra e colocar a palavra sempre em primeiro lugar. E obedecer à voz do nosso Espírito são as formas de nós sermos guiados pelo Espírito de Deus. E tem uma maneira de nós treinarmos o nosso Espírito, que é através do batismo de fogo. A palavra afirma que a evidência de que você é batizado no Espírito Santo, porque nós recebemos o Espírito Santo, mas também tem o batismo, que é aquilo que capacita você para fazer a obra de Deus. Então, esse batismo, ele é recebido por fé. Se você tem fé, você recebe o batismo no Espírito Santo. E a primeira evidência é o falar em línguas. E por que eu estou falando disso aqui? Porque o falar em línguas é aquilo que treina o nosso espírito. Ele fica muito mais sensível à voz de Deus. Quando você se ajoelha e ora e começa a falar em línguas, o seu espírito fica muito mais perceptivo das coisas que Deus quer te falar. Ele revela o teu presente, ele revela o teu futuro. Ele comunica aquilo que você deve fazer e o que você não deve fazer com muito mais clareza. Então é importante nós buscarmos o batismo no Espírito Santo, o batismo de fogo, a capacitação de nós levarmos o nosso chamado com muito mais facilidade. Amém? Então, a principal maneira é pela palavra de Deus. E existem as prerrogativas do Espírito Santo, mas a palavra de Deus sempre tem que ser a base de todas as coisas, de como ser guiado pelo Espírito Santo. E essa é a mensagem que eu deixo aqui. Fico muito feliz. Logo, logo estarei trazendo outras mensagens da parte do Senhor. E estou feliz de estar aqui com vocês. Amém.